Você espera que o seu texto seja impessoal, você espera que o seu texto seja claro, você espera que o seu texto seja coerente, você espera que o seu texto seja conciso, você espera que o texto seja objetivo. Quando você trabalha seguindo alguns princípios, você tem aquilo que nós chamamos de qualidade de texto. Então, um bom texto, ele é impessoal, ele é claro, ele é coerente, ele é conciso, ele é objetivo. E aí eu tinha que identificar o que cada opção estava apresentando para nós, tá bom? Bacana? Deu para entender, gente? Tá claro? Isso, exatamente, né? Você pensa 2 vezes antes de você falar alguma coisa, né? Para você não falar nada absurdo, para você não falar aquilo que você não deve falar. É algo nesse sentido, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Entendido? Vambora! Próxima questão. Bem, o pessoal tá falando de um verbo ter no plural. Gente, não tem, a questão não tá nem explorando isso. E eu nem sei onde está esse tem aí que vocês estão comentando, não. Mas vamos lá, bora para a próxima questão. Gente, essa questão, ela vai trabalhar com texto argumentativo. E é uma questão muito legal, tá? Olha o que a gente precisa visualizar. Um texto argumentativo é aquele texto em que alguém defende um ponto de vista. Quando você defende um ponto de vista, muitas vezes você ataca o ponto de vista de outra pessoa. Mas a ideia do texto argumentativo é exatamente essa. Você vai defender aquilo que você considera verdade. Então, alguém necessariamente vai trazer uma opinião. Essa opinião é aquilo que nós chamamos de quê? De tese. Eu quero convencer alguém sobre algo. O segmento abaixo, que pode ser classificado como argumentativo. Só que cuidado. Cuidado com o entendimento desse enunciado. Ele quer um texto argumentativo que mostre tese e argumentos. Gente, cuidado. O texto argumentativo é aquele em que o autor vai defender um ponto de vista. E eu escrevi para você que a opinião é a tese. Mas para que ele, de fato, te convença, ele precisa apresentar os argumentos. O que são os argumentos? São as provas para te convencer. Não adianta eu trabalhar só com a minha opinião. Se eu trabalho só com opinião, eu não sou convincente. Pense no advogado de defesa. A tese do advogado é que o cliente dele é inocente. Essa é a tese. Essa é a opinião dele, o meu cliente é inocente. Mas se ele ficar só trabalhando essa ideia, sem apresentar as provas, ele não vai conseguir convencer o outro. As provas, elas são os nossos argumentos. E existem, gente, várias formas de você apresentar esses argumentos. Você pode, por exemplo, trazer dados estatísticos. Você pode estabelecer uma comparação. Você pode trazer um exemplo. Existem várias formas de você apresentar os dados para convencer o outro. Aqui a gente vai falar de uma dessas formas, que é uma muito cobrada pela banca FGV, que é o nosso argumento de autoridade. Digamos que eu, Grazi, vá produzir um texto falando sobre o sistema de saúde no Brasil. E a Grazi comece o texto. É urgente uma reformulação no sistema de saúde do Brasil. Mas, gente, quem é a Grazi para falar sobre saúde? Eu não tenho credibilidade nesse assunto.
Mas no meu texto, para tentar te convencer dessa necessidade de reformulação, eu posso trazer a voz de vários especialistas no assunto, pessoas que são consideradas autoridades naquele assunto, ou alguém conhecido nos meios comunicativos, mas também pode ser uma autoridade quando você cita, ele é um doutor da UFRJ, ele é um professor da universidade tal. Você vai trazer elementos que mostrem que aquela pessoa que está falando tem conhecimento. Isso é o que nós chamamos de argumento de autoridade. Eu trouxe um exemplo para você perceber isso aqui. A legalização do porte de armas no Brasil é um equívoco. É mesmo? Algumas pessoas são a favor, outras pessoas são contrárias à legalização do porte de armas. Isso aqui não é um fato. O que você tem aqui no início é uma opinião, e a opinião é a nossa tese. Agora, no decorrer do texto, especialistas em segurança pública... Cara, o cara é um especialista. Como o sociólogo Robert Mugar, cofundador do Instituto Igarapé, apontam que o aumento da circulação de armas está diretamente associado ao crescimento da violência letal. Eu tenho algum especialista trazendo dado negativo em relação à circulação das armas. Estudos realizados pelo Instituto, ele não está tirando a opinião dele do nada. Ele está buscando a fundamentação para te convencer. Estudos realizados pelo Instituto mostram que países com políticas mais restritivas de acesso a armamentos, como Japão e Reino Unido, possuem taxas de homicídio significativamente mais baixas. Então, está restringindo o acesso à arma. E eu tenho taxas mais baixas, evidenciando que flexibilizar o porte pode agravar a insegurança em vez de reduzi-la. Então, alguém tem um ponto de vista e, claro, vai pegar autoridades que pensam como ela para dar credibilidade. Do mesmo modo que você consegue argumentos para ser contrário à legalização, você poderia conseguir também argumentos para ser favorável, né? O importante é você conseguir buscar esses argumentos para convencer o outro. Então, o que a questão quer, e essa questão é bem interessante por causa disso, eu quero a estrutura em que existe tese e argumento, opinião e fato, opinião e fundamentação. Então, olha lá, a educação é a chave de todas as portas. É mesmo? Será que a educação é a chave? Será que a solução está aí? Note que aqui, você tem a opinião. Opinião é o quê? Tese. Alguém pensa dessa maneira. Vê a educação como a solução. Como já dizia um sábio latino. Se ele cita um sábio latino, isso aqui é um argumento. É o que ele está tentando usar para te convencer. É um argumento fraquinho, né, gente? Que a pessoa nem trouxe o nome desse sábio. Quem é que está dizendo isso, né? Mas, de qualquer maneira, é um argumento. E qual é o nome desse argumento? É um argumento de autoridade. Tudo bem? Tranquilo? Então, a resposta já é a nossa letra A. Agora, nessa daqui, gente, olha o que nós temos, A Quinta Sinfonia de Beethoven é uma orgia de sons invulgares. Realmente, gente, é uma orgia, é a visão de alguém. Aqui você tem só opinião. Se você só tem opinião, você só tem tese. Na outra, quantas pessoas têm bom ouvido para a literatura, mas que ao cantar desentoam. Isso aí, gente, cadê a opinião? Quantas pessoas têm bom ouvido para a literatura, mas que ao cantar desentoam? O que ele está achando? Cadê o julgamento dele? Não tem, tá? Não tem. Na outra, nem sempre os grandes escritores são bons escritores. Aqui, eu tenho a opinião.
Depois, a arte não é uma coisa e sim um caminho. Eu tenho opinião, mas cadê o dado? Cadê o argumento? Não tem. Não tem o argumento. Tá legal? Beleza, gente? Tranquilo? Então, resposta de fato é a nossa letra o quê? É a nossa letra A. Alguém perguntou, Grazi, como é que eu faço um texto trabalhando com uma comparação? Por exemplo, você compara o investimento que é feito em educação no Brasil com o investimento que é feito em educação nos Estados Unidos. E aí você vai comparando essas duas realidades para mostrar que lá eles investem muito mais do que no Brasil. E o resultado disso é extremamente positivo. No Brasil, o investimento é menor e o resultado é negativo. Então, eu posso comparar essas realidades. É uma forma de você conseguir trabalhar a comparação, tá? Existem outras formas de comparar? Sim, trouxe apenas um exemplo, tá bom? Beleza, galera? Então, por isso que a resposta, de fato, é a nossa letra o quê? É a nossa letra A. Gente, ó, só para mostrar para vocês, quando a gente trabalha com as lives, a gente sempre vai, pô, essa questão tá cobrando que tipo de argumento? Tá cobrando o argumento de autoridade? Tá? A gente vai estudar o argumento de autoridade. Não dá para eu chegar aqui e falar com vocês sobre todos os argumentos que existem, porque a gente ficaria falando só sobre isso, tá? Mas quando a gente pensa lá no Dominando a FGV, a gente pega todas essas formas de argumentação, mas a gente tira uma aula para estudar isso, tá? Como é que a gente tem vários pontos sendo estudados, não dá para a gente falar sobre todas as formas de argumentação, tá? Então, por isso que eu só foquei aqui no argumento de autoridade. Senão eu ficaria aqui, ó, 2 horas com vocês só falando sobre argumentação, tá? Mas vamos lá. Não tem jeito, gente. Vamos. Márcia, todas as nossas aulas, elas sempre são, vocês têm o material, mas a gente discute todas as questões, tá? O material, o PDF, é só para você acompanhar as correções, tá? Eu até mostro aqui, para vocês. Tem um aqui, eu sou apaixonada por essa aula aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Aula 2, em que nós estudamos a argumentação, ó. Só para vocês perceberem, ó. Algumas questões, ó. Nessa aula aqui, que é a aula 2, a gente trabalha com identificação de argumento. Aí tá vendo? A citação de autoridade, experiência pessoal, bom senso, credibilidade, narrativa tradicional, ó. Fato, opinião, testemunho de autoridade, analogia. Analogia é o mesmo que comparação, né? Argumento absurdo, raciocínio por analogia, apelo à generalização, testemunho de autoridade, relação de causa e consequência, estrutura lógica dedutiva, em que a gente trabalha com todos esses casos, tá? E também trabalha, gente, com as falhas argumentativas. Se alguém vai fazer FGV, tem que estudar a falha argumentativa, tá? Isso aqui é bem importante. Olhar para círculo vicioso, generalização, simplificação exagerada. Existem alguns nomes que são até curiosos, ad hominem, a FGV cobra isso, relação de causa e efeito defeituosa, falsa analogia, tem que estudar também falha argumentativa, tá? Isso é bem importante. Numa outra live eu até posso trazer uma questãozinha dessa pra gente discutir. Mas vamos lá, não trouxe para hoje, ó. Bora! Gente, presta atenção aqui.